Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a integrarem a espiritualidade em suas vidas e aprenderem a lidar com as emoções. E hoje vamos refletir sobre imitação nos faz sofrer ou nos alivia do sofrimento. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, dicas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um novo conteúdo, e espero te ver em todas essas lives. Rosa Helena também entrou, disse boa noite Rosa Helena. Alderísia também disse boa noite Alderísia. Então vamos prosseguindo. Ana Maria Kolernik também entrou, disse boa noite Ana Maria. Olha quem está aqui, Geraldo Mariz, disse boa noite Geraldo. Então sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos. Então hoje nós vamos refletir sobre imitação nos faz sofrer ou nos alivia do sofrimento. Então, nós criamos as coisas ou nós fazemos cópias das coisas? Então, se nós refletirmos um pouco, a nossa inteligência é uma porção muito pequena se nós compararmos com a inteligência divina ou a inteligência suprema. Por exemplo, se nós juntássemos todas as pessoas mais sábias da face da Terra, como se fosse uma única pessoa, uma única mente, nós não conseguiríamos criar nem um átomo sequer. E o átomo é a matéria-prima de todas as coisas materiais. Então, na realidade, nós, seres humanos, não criamos nada de novo. Então, tudo o que nós achamos que nós criamos são cópias do que já existe no plano das ideias, como diziam Sócrates e Platão. Então, vou deixar uma pergunta para reflexão. Será que todas as invenções, as descobertas, as ideias que aparecem em pelo menos 2 lugares do mundo, mais ou menos na mesma época, são coincidências? Ou foram coisas que foram plasmadas do mundo das ideias e foram materializadas aqui no mundo físico? Uma coisa para a gente refletir, né? Então, baseado nessa reflexão, pode ser que você também chegue nessa conclusão que nós fazemos cópias das coisas e não criamos nada de novo. Então, se nós fazemos cópia, onde podemos encontrar modelos para usarmos como exemplos e fazermos essas cópias? Todos nós temos acesso a ensinamentos dos grandes mestres para podermos usar como exemplo. E podemos trilhar o caminho com menos sofrimento e com mais felicidade. Nós encontramos ensinamentos que contêm advertências e também ensinamentos que contêm conteúdos educativos. E esses ensinamentos e esses exemplos servem para nós como um farol, para que nós possamos nos guiar. Então o farol ilumina e também nos guia em nossos caminhos. É como se fosse um GPS ou um Waze nos indicando onde nós estamos e quais rotas nós devemos seguir. Um ponto importante quando nós estamos usando um GPS ou um Waze é que nós precisamos definir um destino. Senão essas tecnologias não vão ser úteis para nós. E nós também, para seguirmos as orientações dos grandes mestres, nós precisamos saber onde nós estamos agora e para onde nós estamos indo. Então já aconteceu comigo, em uma época que ainda não existiam essas tecnologias à nossa disposição,
os celulares, eu já me perdi várias vezes indo para lugares desconhecidos. E às vezes a minha esposa estava junto comigo no carro e me perguntava: "Você sabe onde você está?" E eu respondia: "Eu sei, perdido." Então, na época do celular, aliás, na época antes do celular, eu andava com um guia de ruas no porta-luvas do carro. Parava o carro, procurava o nome da rua em que eu estava e via aonde eu queria chegar. E tentava memorizar o máximo o caminho que eu ia traçando a rota. E assim eu traçava a rota e ia mentalizando qual a rota eu devia seguir. Agora, já na época do celular, quando eu me perdia, eu ligava para a pessoa e perguntava que caminho que eu devia fazer, ou como que eu fazia, como que eu deveria fazer para chegar lá. E qual é a pergunta da pessoa? Onde você está? Então, com base na resposta que eu dava de onde eu estava, a pessoa podia me orientar qual caminho eu devia seguir. Então, na nossa vida, para nós sabermos onde nós estamos e onde nós queremos chegar, nós precisamos nos conhecer, e esse conhecimento de nós mesmos vai acontecendo aos poucos na nossa vida. Então, se nós não sabemos onde nós estamos e para onde nós queremos ir, pode acontecer o mesmo que aconteceu com a Alice no País das Maravilhas, onde a Alice, perguntou para o gato qual caminho seguir. E o gato perguntou: "Para onde você quer ir?" Ela respondeu: "Não sei." E a resposta do gato foi: "Então, qualquer caminho serve." Então, sabendo onde nós estamos e onde nós queremos chegar, buscamos as referências de pessoas com quem possamos nos orientar. Então, nas situações de sofrimento, nós podemos buscar por exemplos de pessoas que passaram por aquele mesmo sofrimento e conseguiram superar. E eu espero que os conteúdos dos meus vídeos também possam servir como referência para te ajudar na superação das adversidades e desafios da sua vida. Porém, devido à vida atribulada que nós levamos, nós tendemos a ser conduzidos pelas coisas que a maioria das pessoas faz. E assim vamos imitando as ações que as outras pessoas fazem. E passamos a trilhar caminhos que podem também nos desviar da nossa rota, se nós seguimos o caminho que todos estão seguindo ou que a maioria está seguindo. Então temos que tomar cuidado nessas situações. Então, como saber se nós estamos nos desviando da nossa rota de vida? Então é comum, quando nós nos desviamos da nossa rota, é comum nós irmos de encontro ao sofrimento. É como se nós estivéssemos fazendo ligações elétricas sem entender o funcionamento dos circuitos elétricos e de como os fios devem ser ligados. E vivêssemos tomando choques elétricos ou provocando curtos-circuitos o tempo todo. E os nossos sofrimentos são similares a esses choques elétricos ou curtos-circuitos, sejam eles físicos, mentais ou espirituais. Até que, com o tempo, nós vamos descobrindo e aprendendo a fazer a instalação em nós mesmos, diminuindo esses choques e esses curtos-circuitos em nós, passando a pensar melhor e a ter uma qualidade de vida melhor, com mais bem-estar e também com mais harmonia. Mas por que às vezes nós demoramos para implementar alguma ação que possa nos beneficiar? É porque nessa trajetória de ensinamentos nós vemos, por exemplo, nódulos nas madeiras e achamos que estamos impedidos de realizar a obra na madeira. Ou nós estamos caminhando em trechos com pedras e achamos que a terra não é boa para o plantio. Ou seja, nós demoramos para implementar alguma ação que possa nos beneficiar
porque nós às vezes arrumamos desculpas para não trilhar o caminho ou para não realizar o trabalho. Nós ficamos às vezes esperando o cenário ideal para que possamos realizar as nossas atividades e implementar alguma ação na nossa vida. Por exemplo, se nós precisamos apertar um parafuso, mas não temos nenhuma chave de fenda à mão, não temos como conseguir essa chave de fenda e nós precisamos fazer a atividade naquele momento, nós podemos arrumar uma desculpa para não apertar o parafuso e deixar como está, ou podemos buscar outros recursos que possam substituir a chave de fenda. Então, na nossa vida ocorre o mesmo também, onde é necessário que utilizemos a nossa inteligência para desenvolver soluções criativas, onde passamos a ser criadores ou co-criadores de ideias que já existem. E quando nós perseveramos nessa caminhada, o universo percebe que nós estamos realizando a atividade de forma séria, de forma bem séria, e outros recursos começam a aparecer. E não apenas isso, muitos obstáculos são evitados do nosso caminho também. Ou seja, somos cada vez mais protegidos para que nós possamos seguir realizando no bem. Pode até aparecer obstáculos pelo caminho, mas sem o trabalho do bem, esses obstáculos poderiam ser maiores. Por exemplo, um agricultor não cuida mais de uma planta quando ela está produzindo frutos? Nós também, quando nós estamos produzindo frutos, o universo nos protege. O universo, ou Deus, ou o nome que você quiser dar, vai nos proteger quando nós estivermos produzindo frutos. E as pessoas que convivem conosco também recebem proteção, para que não sejamos tão impactados por situações que venham a desviar o curso da nossa caminhada. E da mesma forma, os obstáculos também poderiam ser piores se nós não estivéssemos realizando no bem. A Marli Honório escreveu: boa noite aos jovens sem caminho. Teria cartilha de autoconhecimento? Obrigada. Ô Marli, excelente pergunta. Se aos jovens que estão sem caminho, teria cartilha para autoconhecimento? Essa pergunta é bastante importante e bastante pertinente. O tema de hoje é sobre imitação. Então, os jovens de hoje, eles às vezes estão perdidos, mas se no decorrer da caminhada deles eles tiveram boas referências, em algum momento eles vão lembrar dessas boas referências que foram dadas através dos exemplos e vão poder aplicar na vida deles. Que tem um determinado período da juventude, aquela fase da adolescência, em que as pessoas, muitas delas acham que já são pessoas adultas e não precisam mais de ensinamentos. Então aí tem as oportunidades de vivenciar o sofrimento. Depois de vivenciar várias vezes o sofrimento, eles têm a oportunidade de lembrar dos exemplos que tiveram nessa caminhada e poderem imitar os caminhos, imitar as rotas e as ações que as outras pessoas que trilharam esse caminho fizeram para superar. Então essa pergunta é bastante pertinente. Então é importante saber o que é que nós estamos ensinando para os jovens, porque os jovens se espelham em alguém. Será que os jovens querem se espelhar em nós ou não? Vai depender de como nós acolhemos os jovens ou nós não acolhemos os jovens. Quanto mais nós acolhemos os jovens, mais referências eles vão ter. Será que eu consegui responder a sua pergunta, Marli? A Dilma Horn escreveu: boa noite, Hugo. Boa noite, Dilma. Então sejam bem-vindas. Qual o cuidado que nós devemos ter na observação das outras pessoas? Nesse processo de imitar, nós ficamos observando outras pessoas e muitas vezes, quando nós estamos observando alguém, nós encontramos
imperfeições que nós utilizamos como desculpas para nós não fazermos a nossa parte. E além disso, nós costumamos identificar o lado imperfeito delas sem observar a parte boa delas. Então, que nós possamos gradativamente nos colocar à disposição de compreender as ofensas e procurar perdoar. Ao invés de arrasarmos os adversários, procuremos compreender as suas dificuldades e seus sofrimentos. E quando nós julgamos os outros, procuremos compreender as razões que as levam a agir da forma como agem. E vejamos também que nós somos passíveis a censuras e julgamentos. Nós também somos vulneráveis a opiniões alheias. Nós também temos falhas. E às vezes nós ouvimos certas verdades que nos ameaçam e nos ferem. E nesses momentos cabe a cada um de nós analisarmos qual postura que nós estamos assumindo quando alguém nos julga. Se nós procuramos nos defender com desculpas ou se nós escutamos, analisamos e verificamos o que nós podemos fazer para nós nos melhorar. E se ainda não chegamos no ponto de ver a parte boa das pessoas, que nós possamos deixar uma semente ou deixar plantada aquela semente que Jesus deixou em cada um de nós. O exemplo que ele deu diante, por exemplo, de Maria de Magdala, que era uma mulher que não era muito bem vista na sociedade, mas ele a acolheu e ela se tornou uma grande luz e auxílio de muitos sofredores. Simão Pedro também, que foi conhecido como Pedro, ele sofria muitas críticas, tinha muitos preconceitos com relação a ele. Mas Jesus soube acolher, soube utilizar a parte boa dele e potencializar a parte boa que ele tinha, e ele se tornou um grande divulgador das lições de Jesus. Temos outros exemplos, Zaqueu, Saulo de Tarso, que Jesus soube acolher, procurar obter a parte boa e impulsionar essa parte boa, incentivar a parte boa de cada um. Então que nós possamos refletir nessa frase, quando nós pensarmos em criticar alguém, que nós possamos nos incluir na crítica e ver qual a parcela de imperfeição que existe em nós, naquela crítica. Então que nós procuremos, através desses exemplos, aplicar na nossa vida e ver nas pessoas que nós observamos as oportunidades de aprendizado também, para que possamos enxertar esses conhecimentos em nossa vida. A Solange escreveu: evangelização da criança é muito importante. Muito bom esse ponto que você levantou, Solange. Evangelização da criança é muito importante. É porque a evangelização da criança faz com que ela tenha contato também com os ensinamentos que Deus deixou através dos grandes mestres, através de Jesus, ou através da doutrina ou da religião que cada pessoa segue, né? Então a religião é importante para que a criança possa ser construída através de bons exemplos. E quando ela cresce, ela tem conteúdos para utilizar como referência e seguir a sua vida no caminho do bem. Aí cabe a opção de escolher o caminho do bem ou não, porque o conhecimento já foi implantado na criança. A Solange escreveu aqui: o livro Paulo e Estevão é muito esclarecedor e com muitos exemplos. Sem dúvida, Solange, uma excelente indicação de livro, Paulo e Estevão. Muitas pessoas que eu conheço que leram esse livro disseram que choraram. Eu li, mas eu não cheguei a chorar não, me emocionou bastante. E realmente tem muitos ensinamentos, e lá mostra a trajetória de Saulo de Tarso nessa caminhada. Ótima indicação de livro, Solange. Então, conforme nós vamos adquirindo os conhecimentos, vamos implantando em nós, vamos enxertando em nós.
E que responsabilidades esses conhecimentos nos trazem? Nós podemos lembrar do filme Homem-Aranha, aquele primeiro filme do Homem-Aranha, onde o tio do personagem Homem-Aranha, o tio do Peter Parker, disse uma frase bastante marcante: com grandes poderes vêm as grandes responsabilidades. E como que nós aplicamos esse ensinamento em nós? Quanto mais conhecimento de nós mesmos e quanto mais conhecimentos formos adquirindo, maior se torna a responsabilidade de compreender, de desculpar, para buscar o nosso equilíbrio e o equilíbrio à nossa volta. Então, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, nós passamos a estudar mais, a observar mais, e a comparar mais sobre o que as pessoas que não tomam choque fazem com o que nós estamos fazendo e tomando choque. Então refletimos se faz sentido ou não com base nos resultados que vamos obtendo e como eles podem se adequar às nossas vidas. E podemos imitar ou copiar as ações dessas pessoas. Por exemplo, como que nós começamos a utilizar um fogão? Primeiro precisamos ver como é que se utiliza o fogão. Então normalmente nós copiamos alguém utilizando o fogão para que nós possamos utilizar o fogão também da mesma forma. Um liquidificador, um utensílio doméstico ou qualquer outra ferramenta. Quando nós vamos realizar alguma atividade, geralmente nós copiamos a ideia de alguém. Então eu me lembro que em 1985, quando eu comecei a dar aula em um colégio técnico, eu não tinha nenhuma experiência com um professor. Só que um professor que eu tive, ele me disse, um professor que eu tive nesse mesmo colégio, ele me disse que no início eu deveria imitar algum professor com quem eu me identificasse. E com o tempo eu ia modificar a forma de dar aula adequando ao meu estilo de dar aula. E realmente foi isso que aconteceu. Porém, aquela semente inicial que eu usei como referência para eu copiar ficou em mim. E no decorrer dos vários anos, vários outros tipos de sementes foram plantadas em mim. E hoje eu posso dizer que sou um enxerto das várias sementes somadas à minha identidade e continuo ainda sendo enxertado. Então, por que eu venho falando tanto em enxerto, né? Então, o enxerto, falando resumidamente, o enxerto é um recurso utilizado na agricultura para fortalecer a planta original contra as pragas e as intempéries. E o enxerto de conhecimentos edificantes em nós tem o objetivo de nos fortalecer contra as negatividades e contra as adversidades. Então, na nossa vida não é diferente. Iniciamos imitando o que as pessoas fazem e procuramos fazer igual. Não é assim com as crianças? Por isso que é importante ver o exemplo que nós estamos dando para as crianças e de que forma que nós estamos dando esse exemplo para as crianças. Então elas não imitam os adultos e nós não fomos assim também. Não somos assim até hoje, imitando algumas ações de outras pessoas. Então, com o tempo, nós vamos vendo o que dá certo para nós e o que não dá certo para nós. E também vamos procurando outras referências para nos guiar. Celso Rickbin disse boa noite. Boa noite, Celso. Bem-vindo. A Solange escreveu aqui na Sociedade Espírita Ponto de Luz de Esteio, na Sociedade Espírita Ponto de Luz da cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e Paulo e Estevão. Muito bacana, muito bom esse caminho. Excelentes referências para estudo. Muito obrigado pelo seu comentário, Solange. Nós nos admiramos com personalidades que tem no mundo. Por exemplo, nos admiramos com palestrantes que conseguem vencer a timidez e a gagueira, só que eles foram educando para aprimorar a dicção.
Nós também nos admiramos com poetas que começam com versos tortuosos, mas que souberam ajustar suas emoções e trazerem mensagens com conteúdo interior e também com beleza. Os pintores que refazem várias vezes o mesmo traçado para fixar as cores, que estão buscando aquela cor que desejam, ficam fazendo várias vezes o mesmo traçado e conseguem nos brindar com verdadeiras obras de arte. E também vemos vários atletas que despendem muito tempo em treinamentos rigorosos, tanto na alimentação quanto na disciplina, para se destacarem nos esportes. Então, todos os que chegaram a patamares mais altos o fizeram através de um custo de muito esforço. E eles nos servem de exemplo para nós também seguirmos os caminhos das vitórias da nossa alma através do nosso esforço. Então todos eles estudaram e ouviram treinadores, mas não conseguiriam atingir os lugares e as realizações dos objetivos e atingimento de metas se ficassem apenas observando. Se eles não colocassem em prática esses ensinamentos, eles ficariam apenas com títulos de aspirantes e não conseguiriam atingir os objetivos nem atingir as metas. Então é importante nós termos o conhecimento, adquirirmos o conhecimento e procurarmos aplicar em prática. E vamos testando se dá certo ou se não dá certo. Se não dá certo, nós podemos estudar por que não deu certo e buscar outros meios para resolver aquela situação. Então, nós não conseguiremos atingir o equilíbrio interior, o entendimento e a harmonia interior se nós ficarmos apenas no campo dos desejos. Então é necessário que nós continuemos lapidando o nosso espírito, onde nessa jornada nós encontraremos a palavra certa e a conduta certa para as mais diversas situações e adversidades. E o detalhe importante é que quanto mais leais nós formos à nossa consciência, maior vai ser o esforço que nós vamos empreender para nós podermos iniciar essa jornada e também ter êxito nas realizações. O Nivaldo também entrou, seja bem-vindo, Nivaldo. Floripes entrou, disse boa noite, Floripes. Então eu falei sobre imitarmos pessoas, mas quais os riscos de nós imitarmos pessoas? Então cada uma das pessoas faz parte de um todo no universo. E cada um de nós possui uma identidade onde nós devemos ocupar o nosso lugar no mundo. Então, o risco de nós imitarmos pessoas sem olharmos para dentro de nós é que nós podemos começar a perder a nossa identidade. E quando nós começamos a perder a nossa identidade, vem o sofrimento, pois nós não estamos colocando em prática os nossos valores mais íntimos, que são intransferíveis. Então, quando começa a ocorrer, por exemplo, uma imposição de fora para dentro ou de dentro para fora, nós queremos impor em alguém, essa atitude não está sintonizada com o universo e nós teremos as consequências de tudo isso. Então, nós podemos também analisar e também vivenciar essa experiência. Então, se o caminho que nós estamos trilhando é bom ou não, nós vamos testando no decorrer da vida. Então, nós podemos testar se nós estamos conseguindo realizar as ações no bem ou não. Então, geralmente, quando nós estamos seguindo no caminho do bem, nós vamos fluindo naturalmente na caminhada. Agora, quando nós nos desviamos da rota do bem, vem o sofrimento ao nosso encontro. Então todos nós temos um conteúdo interior. Nós temos dentro de nós uma fagulha, nós temos valores íntimos que são intransferíveis.
Então nós temos a missão de trazer os conteúdos do mundo das ideias para o mundo material também. E trazer para a nossa vida o que nós combinamos antes da reencarnação. E quanto mais nós nos conhecemos, mais conheceremos as coisas que nos rodeiam e também vamos conhecendo mais os propósitos da nossa vida. E à medida em que nós vamos nos aprofundando no nosso autoconhecimento, a vida começa a fazer cada vez mais sentido. Por isso que é importante, ou é importantíssimo, a construção de nós mesmos. Então, se nós nos achamos pessoas maduras devido à nossa idade, que já somos pessoas formadas, já somos pessoas construídas, nós não damos espaço para crescer. E a tendência é nós ficarmos paralisados e padecermos diante dos sofrimentos que surgem no decorrer da vida. Porém, se nós achamos que nós temos muito a crescer, nós poderemos utilizar referências externas para compreendermos os nossos conteúdos interiores. E no decorrer da vida nós vamos cometendo erros. E esses erros que nós cometemos nos ajudam a discernir entre os caminhos do bem e os desvios de rota que nos fazem sofrer. E o crescimento interior vem da experiência de vida, adquirida através da compreensão dos erros. E nós podemos aprender com os erros e as experiências dos outros, ou podemos aprender com os nossos próprios erros. Então, por onde nós podemos começar a realizar ações no bem? Então, em qualquer campo da atividade que nós estivermos trabalhando em nossa vida, ela é sempre baseada no intercâmbio. Para podermos receber os benefícios, é necessário que nós tomemos ações no bem. Então, sempre existe um intercâmbio. Se nós não sabemos qual ação nós devemos tomar, tomemos o nosso lugar na caravana de serviço, comecemos a trabalhar em alguma coisa, atuando onde nós podemos prestar um serviço, onde nós podemos ajudar alguém. E assim nós vamos conquistando o respeito das outras pessoas e vamos conquistando também o respeito do universo de acordo com a nossa perseverança. E assim vamos tendo os merecimentos para realizações maiores no bem. Então todos nós somos convidados todos os dias para um aprendizado, seja através de um livro, seja através de um companheiro, porém cabe a nós não esperarmos pela necessidade, não esperar a necessidade chegar para nós buscarmos esse conhecimento. Tem uma frase que diz que sob uma tormenta fica mais difícil enxergar o porto. Ou seja, no meio da dificuldade, no meio da turbulência, no meio da adversidade, fica mais difícil encontrar a solução. E a maioria de nós somente busca os aprendizados no meio das dores. Mas nós podemos nos antecipar, buscando nos capacitar antes das adversidades, o que nos ajuda a amenizar os efeitos das dificuldades. Então nós aprendemos e crescemos, pela dor ou pelo amor. Então hoje nós vimos a importância da observação dos atos das outras pessoas para nós podermos aprender a implementar em nossas vidas, como enxertos de conhecimento e também de sabedoria em nós. Então, conforme nós vamos enxertando os conhecimentos em nós, nós vamos nos fortalecendo. E é interessante também que nós possamos adquirir esses conhecimentos antes da tormenta, porque no meio da tormenta fica mais difícil nós encontrarmos a solução. Então, conforme nós vamos buscando os conhecimentos, mesmo na internet, a internet está cheia de informações boas, cheia de ótimas informações, mas também está cheia de coisa que não serve para nada. Então é importante nós aprendermos a filtrar quais são as coisas que são úteis para nós e aquelas que nos fazem desviar da nossa rota.
E sabemos que nós estamos desviando da nossa rota quando nós começamos a sofrer, quando as coisas começam a não dar certo na nossa vida. E como uma reflexão da live de hoje sobre imitação, eu deixo a pergunta: que exemplos que nós estamos dando para as pessoas que nos observam e para as pessoas que se espelham em nós? Porque assim como nós copiamos e nós nos espelhamos em outras pessoas a quem nós admiramos, existem outras pessoas que nos observam, existem outras pessoas que se espelham em nós. Então, será que nós estamos dando um bom exemplo? Não só para as pessoas, mas também para as crianças que nos observam. Porque as crianças, elas vão implantando pouco a pouco esses conhecimentos em suas vidas e vão utilizando os neurônios para armazenar essas informações. Então, quando nós repetimos os ensinamentos várias vezes para as crianças, elas vão formando essas mensagens, vão formando essas ideias em suas mentes, para quando crescerem vão ter conteúdos bons para poderem utilizar em suas vidas. A Delis Costa escreveu: live maravilhosa, obrigada por compartilhar conosco tanta sabedoria. Muito obrigado, Delis. E a Solange escreveu: muito importante estudar a doutrina. Como falaste, quando estamos com dificuldades, os nossos horizontes se ampliam e conseguimos buscar as soluções com mais equilíbrio. Exatamente, quando nós precedemos no estudo, nós nos capacitamos antes, quando encontramos a dificuldade, ficamos com conteúdos que nos ajudam a superar as dificuldades, nos facilita a superar as dificuldades do caminho. A Neuza Rodrigues escreveu: boa noite, Hugo, gratidão pelos ensinamentos. Boa noite, Neuza Rodrigues, sou eu que agradeço também. Gratidão a você e gratidão a todos pelo acompanhamento aqui, por me acompanharem nessa live. Deixa eu ver quem mais aqui. Mateus diz assim: minha avó está com diabetes, eu cuido da minha avó. Muito bacana, Mateus. Parabéns por essa missão. Muito bacana. Eu espero que durante o tempo dessa live algo possa ter feito sentido para você e que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. E escreva um comentário, caso você não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se tiver alguma crítica também escreva, para eu poder melhorar os conteúdos dos meus vídeos. Agora, se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. Se você está assistindo esse vídeo ou essa live no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a todos vocês. E até a minha próxima live ou até o meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, estarei transmitindo lives simultaneamente via YouTube, via Facebook e via Instagram, sempre com um conteúdo diferente. Espero vê-lo ou espero vê-la nessas lives. Boa noite a todos, que todos tenham uma excelente noite de sono, uma excelente semana também. Que a live de hoje também possa ter levado tranquilidade para a sua vida, para ter uma noite mais serena e uma semana também mais serena. O Betão escreveu aqui: foi muito bom, está tudo muito esclarecedor, grande abraço. Muito obrigado, Betão, grande abraço. O Betão é o grande Alberto Costa. Muito bacana, obrigado pelo seu comentário, Alberto. A Alderize escreveu: essa live fez-nos lembrar dos mais velhos, nossos pais exemplares. Gratidão. Bacana, Alderize, obrigado pelo comentário. Isso mesmo. A Solange escreveu: decisões importantes em minha jornada, graças ao estudo e ao conhecimento da doutrina espírita, me ajudou muito. Muito bacana. Bacana esse comentário, Solange. Muito obrigado pelo seu comentário. Ana Maria Kolernik escreveu: sempre
hoje ou para amanhã. Muito obrigado, Ana Maria. Solange escreveu, obrigado, Gumizukami, abraço. Obrigado a você, Solange, e um abraço também. A Dalete Marotti escreveu, boa noite, Hugo, bom descanso, gratidão. Obrigado, gratidão a você também, e boa noite. A Solange escreveu, boa noite, irmão. Boa noite, irmã. A Elza Dias Nobuchig escreveu, gratidão, amigo, uma excelente semana. Muito obrigado, Elza, excelente semana para você também. Zenaide Souza escreveu, oi querido, como é bom ouvir você. Muito obrigado, Zenaide. E o Geraldo Marido escreveu, a maioria de nós conhecemos a doutrina pela dor. Que dor boa foi essa? Bacana o seu comentário, Geraldo. No meu caso, não foi nem pela dor e nem pelo amor, foi pela razão. Foi através do estudo, através do conhecimento, das coisas que faziam sentido para mim. Muito bacana. Minha mãe escreveu, parabéns, Hugo, muito boa live, descanso. Muito obrigado, mãe, bom descanso também para a mãe. A Rosa Helena escreveu, fico muito feliz quando assisto suas lives, aprendo todos os dias com você, gratidão. Muito obrigado, Rosa Helena, gratidão a você também. A Sueli escreveu, boa noite, boa semana, gratidão. Muito obrigado, Sueli, para você também, boa semana, boa noite e gratidão a você também. Então aqui vou me despedindo de todos vocês, desejando a todos e a todas uma excelente noite, uma noite tranquila e uma excelente semana também. E segunda-feira que vem, às 19h19, estarei de volta com uma nova live. Então, boa noite a todos e vejo vocês na semana que vem. Gratidão de novo a todos vocês. Boa noite.